Tibiela, estamos de volta com mais um podcast para colocar bastante informação aí na sua mesa, para que você tenha conhecimento e não caia em situações erradas. Muito bem, Alexandro. Dê um alô pra galera. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu e Dona Rose aqui, trazendo bastante conteúdo e informação para vocês. Isso mesmo, Alex. Hoje eu quero falar de um assunto interessante lá dos primórdios da nossa primeira sociedade. Quando nós iniciamos a AG Motos, nós iniciamos como MEI. Exato. Certo? E por que foi MEI? Foi um MEI constituído no meu nome, né? Pelo fato de que naquele momento você havia sido demitido do emprego que você tinha na concessionária e a gente aproveitou para não ficar sem o seguro desespero, né? Desesperadíssimo. Isso, nós abrimos um MEI no nome de Dona Rose. Certo? Exatamente. E logo que a gente começou ali, pelo fato de você já estar na sua cidade natal e tudo mais, a gente sempre teve cliente, esse mês já estourou a boca do balão. E eu vou lembrar um fato aqui, que você vai recordar comigo. Você lembra quando o Maurício, falecido Maurício, nosso amigo mecânico, foi até a loja e comentou, ia lá dar todo o gás na gente, né? Ajudar, dar aquele apoio. Uma injeção de ânimo. Isso, Maurício, isso mesmo. E Maurício ia lá, um dia ele comentou com a gente assim, eu passo 15 conto de cartão. Você lembra disso? Lembro que nós comentamos entre a gente, será que ele passa 15 conto de cartão? Não, será não. A gente sabia que ele passava, mas a gente achava que pra gente chegar naquele valor, a gente tava liberando uns 3, 4 mil reais. Pra gente chegar no valor de 15 mil, era uma coisa que tava longe, assim, bem longe de acontecer. A gente achou que era uma coisa assim, bem difícil da gente alcançar. Isso aí. Nosso amigo aí que ajudou a gente pra caramba logo no início. Nós tivemos muitos amigos, né, que ajudou a gente. Teve vários. Romildo, né, teve várias pessoas aí que ajudaram a gente. Como chama aquele lá, o do pneu lá, como é que ele chama? Miguel o nome dele. Miguelzinho, isso Miguelito. Mesmo. Um beijo, Miguel, pra você. Isso. Ele é um borracheiro, gente, lá da nossa cidade que a gente trabalhou aqui com o Cubatão. Ele ajudou a gente muito no início. Demais. Nós não tínhamos máquina de pneu, então tudo ia para ele, né, Rose? Isso, o início Pessoa maravilhosa. A gente vai falar mais sobre a questão de ferramentas e falar o nome dos nossos amigos aí que ajudaram tanto a gente no início, né? Mas em seguida, como eu estava falando aqui, a gente abriu o MEI no meu nome e tal, já deu aquela, né, sacudida ali logo no início. A gente pensou, passou o seu seguro desespero, como eu disse, e a gente fez o quê? Abriu outro MEI. Não é meu nome agora. Abriu outro MEI, no nome da Alex, porque querendo ou não, nós queremos burlar o negócio também, queremos pagar menos imposto. Não é assim que a gente tem o pensamento no início? Não, exatamente tem que desse jeito. ser o mínimo possível. Então, se tem as possibilidades do MEI, por que eu já vou logo de cara abrir uma sociedade ou uma ME? É isso, pra quê, né? A gente foi direto, como todo mundo faz, né? Hoje eu recebo muita gente aí que faz isso e acho que sou a favor, né? Vamos dizer assim, esse é o caminho. Comece como MEI. Se você tá sozinho aí, comece como MEI e vai. Tá? Agora, se você tem mais uma pessoa envolvida na sua sociedade, aí já não é esse o caminho. Porém, Alex, tem muita gente que tem sócios hoje, mas está como MEI. Às vezes o sócio, o outro, tudo uma mistureba danada. Ou seja, um acordo entre cavalheiros ali, um acordo labial. Um acordo de gaveta, né? Só que esse acordo de gaveta não é válido. Não é válido. E em hipótese alguma, não existe justiça que vai passar a responsabilidade que está no seu nome, né, para outra pessoa que também, ele também era dono do negócio. Não existe isso. A responsabilidade é no nome daquele que está ali no contrato social. No caso do MEI, o microempreendedor individual, é uma pessoa só. O MEI, ele não é, ele é uma pessoa física que tem algumas condições fiscais ali. Mas qual que é a diferença entre um MEI e um ME? Que logo em seguida, nós dois estouramos o teto dos MEIs. A gente já não... Nós já não
enquadrávamos, né? Isso. No teto do MEI. No faturamento. Passou os 2, né? E Passou. aí a gente teve que desenquadrar. Desenquadrar. E quando a gente desenquadrou, a gente teve aquela situação em que um dos nossos clientes havia falecido, e a gente lembra que ele teve o maior problema, a mulher teve o maior problema, porque ela não estava na sociedade, e aí tudo ficou travado, né? A empresa ficou toda travada. Deu problema, muito problema com documento, muito problema de conta, um monte de coisa. E pelo fato de ter travado, porque só estava no nome do marido falecido, né? Que Deus o tenha, nosso cliente aí, Tiririca. Foi por causa dele, a gente foi lá e falou, não, vamos fazer uma sociedade limitada, eu e você. Exatamente. Em seguida que a gente fez essa atualização, né? A gente passou a ser sócio um do outro. E a nossa sociedade como MEI, que já existia lá atrás, foi o quê? Você tinha um dinheiro teu, a rescisão tua, e você pegou aquela grana e investiu ali na empresa, no pouquinho que você podia, você Exatamente. investiu ali na empresa. Quando a gente passa para ME, a gente tem um detalhezinho muito importante chamado contrato social. E no nosso caso, nada mais justo do que ser 50% para cada, né? Mesmo que eu não investi nada, eu já saí ganhando aí 50% do seu investimento, que o investimento foi teu. Exatamente. E esse contrato social carrega algo muito importante. Eu não sei se as pessoas sabem, mas alguns alunos já perguntaram isso. E eu acho extremamente relevante e pouco orientado pelos contadores quando essas pessoas vão se transformar numa limitada, né? Que é o capital social. E se eu perguntar para você o que é capital social, você vai falar para mim que não tem nem noção. Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. Capital social é aquele valor em reais de cotas que vai lá dentro do contrato social da empresa, representando a quantidade de cotas que cada sócio tem direito. Entendi. Então, no nosso caso, era 50% de cota sua, 50% meu. E o valor estipulado lá do valor montante do capital social. E esse capital social, ele tem, assim, uma relevância extremamente importante, tá? Dentro de uma limitada. Quando a gente é MEI, se a gente faz alguma coisa errada, se a gente burla a lei e por algum motivo a gente tem que pagar, tem alguma consequência por esses erros cometidos, pode ser trabalhista, pode ser fornecedor, algum débito, banco, qualquer coisa. Quem responde é a pessoa do MEI. Quem responde é a pessoa do MEI na sua totalidade. Ele tem uma responsabilidade ilimitada, ou seja, qualquer pessoa que ele vier a causar algum dano, esse dano vai passar para a pessoa, no caso ali, a pessoa do MEI, e também o seu patrimônio, sua casa, o seu carro, tudo isso está em jogo. Já numa empresa de sociedade limitada, o que responde é esse capital social. Então, você vê empresas que valem muito dinheiro com capital social bem baixinho. E isso é proposital porque é até o limite do valor do capital social que responde a cada sócio, cada cota. Entendi. Se você tem 30%, 50%, vai depender do valor da sua cota de responsabilidade que está ali dentro, certo? Certo. E eu lembro quando eu comecei a estudar esse assunto, entender mais sobre isso, né? Se passa assim na tua cabeça assim, pô, mas já pensou o cara vai lá, faz uma dívida monstruosa? Como é que fica? Porque se ele coloca lá que ele tem 15 mil de capital social, ele só vai responder por 15 mil? Você acha que... É uma dúvida que... não, eu vou só responder por 15 conto. Eu não vou deitar e rolar, porque tem muita gente que não tem noção da interpretação da lei e vai lá e fala, a minha responsabilidade é limitada dentro do capital social do contrato ali que tem, tá? Antigamente, inclusive na nossa época, quando a gente constituiu a nossa sociedade, não existia, não tinha a possibilidade de fazer sociedade com uma pessoa só. Hoje é possível uma pessoa
ter uma sociedade limitada, que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Na nossa época, não. Então, na nossa época, era eu e você. Mas antes disso tudo, para se concretizar uma sociedade limitada, muitas pessoas que não tinha sócio nenhum dentro ali envolvido, pegava tipo assim, vou precisar, que era os benefícios da sociedade limitada ali, né? Pegava tipo, eu vou investir toda a grana, mas eu vou pegar você com 1% de cota, só para ter a possibilidade de uma limitada, entendeu? Entendi. E tipo, aquela pessoa não sabe nada, não investiu em nada, não tem nada a ver. É um laranja. Era um laranja, só que existia dentro do contrato social. Então ele tinha direito a 1% da cota daquela, 1% do patrimônio, 1% dos lucros, ele tinha direito. Ele, afinal de contas, estava no contrato social. Então vamos voltar aqui o raciocínio só para explicar para a galera, porque isso é um assunto muito importante. Nós sabemos que a sociedade limitada, ela é limitada pelo simples fato do valor em reais que está ali constando no contrato social do capital social, ok? Ok. Aí essa dúvida, mas e a responsabilidade? Se é só ter esse valor, eu posso deitar e rolar? Não, não pode. Existem duas possibilidades de você ser responsabilizado ilimitadamente. No caso, essa responsabilidade deixar de ser limitada e passar não ter limite para a pessoa física, com duas coisas de errada que as pessoas fazem. Você sabe dizer assim, você passa alguma coisa na tua cabeça? Que algo que a empresa, se ela fizer errado, ela vai se lascar. Se ela não nada, não passou nada na tua cabeça? CLT. CLT é... O que passa na tua cabeça quando eu digo CLT? Direito trabalhista, Justiça do Trabalho. Porque o salário, o direito trabalhista, ele tem função alimentícia. Então, ele pode ser, sim, passado da responsabilidade da pessoa jurídica para a pessoa física que está atrás daquele CNPJ. Entendi. Ilimitado. Você vai ter conta bloqueada, o juiz vai fazer o que for para pegar o dinheiro que você tiver em bens para pagar os teus funcionários. E a outra seria uma coisa até fora do comum, né? Você vai num banco, faz um empréstimo gigante. Você acha que banco é bobo? Jamais, nunca foi e nunca será. Nem um pouco. O que o banco faz? Penhora. Ele tem como avalista geralmente os sócios. E o fato do sócio ser avalista, ele se torna responsável na pessoa física. Entendeu? Então, assim, obviamente existem outras formas de você ter, assim, a desconsideração da personalidade jurídica, que é quando se você sofre alguma ação e isso sai essa responsabilidade da pessoa jurídica para a física. Por exemplo, questão de impostos, né? Tem muita gente que burla imposto adoidado. A pessoa misturar, por exemplo, ali as contas da pessoa física com a pessoa jurídica, se for comprovado ali alguma fraude, entendeu? Pode ter aí a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa. Mas vamos lá. Voltando ao raciocínio, abrimos a nossa empresa, sociedade limitada, eu e você 50% para cada, né? E desde então ali a gente teve os nossos funcionários registrados, tudo certinho, né, para não ter problema. Já vimos, né, várias pessoas terem problema com direito trabalhista. Nós moramos aqui em São Paulo, a gente sabe que isso aqui funciona muito. Apesar que eu vejo, assim, tem muita gente em outros estados falam que isso aqui não acontece aqui. Vai pagar para ver, né? O direito trabalha do Brasil todo. No Brasil todo. Não tem essa. Empresa mal assessorada quebra na Justiça do Trabalho, porque o pouquinho que de repente ele está economizando mensalmente no salário do funcionário, ele vai ter que pagar tudo de uma vez na Justiça do Trabalho. Não digamos tudo de uma vez, mas com bastante encargos aí, juros, correções. Isso. E fora o advogado, encheção de saco que vai ter, né, para aquela empresa. Você acredita que tem uma aluna que o tio dela era funcionário da empresa ali, trabalhava na empresa, aí ela precisou demitir ele. Ele não processou a empresa. O tio, hein? Tem tio, tem primo, tem parente, não importa.
tá? Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Nós estamos falando aqui de uma sociedade de um casal. Eu e você, casados, beleza, a gente começou a nossa vida junto com a nossa empresa quando a gente se casou. Mas tem muita sociedade que acontece de forma irregular, por exemplo. Você sabe que tem muita gente querendo ser sócio sem investir nada. E eu vou te falar uma coisa que talvez você, não sei se você sabe, se a galera também não sabe, eu quero que eles comentem. É proibido no Brasil você fazer sociedade de serviço. Existe uma lei que veta. De serviço seria um entrar com dinheiro e outro com a mão de obra. Um entrar com dinheiro e outro com a mão de obra. Isso tem demais, né? Isso Acontece muito. acontece muito. E vamos ser francos aqui. Você tem a mão de obra, eu tenho a grana. Alex, vamos entrar de sócio? Ah, Rosa, eu não tenho dinheiro para montar um negócio, mas eu trabalho. Geralmente, o que constitui sociedade é o fato das pessoas já terem ali um conhecimento um do outro, já ter ali uma certa simpatia e harmonização entre as pessoas. Mas a gente vê que tem muita gente que tem sociedade com gente que nunca viu, mas enfim, isso não é um fato aqui. Na maioria dos casos aqui é gente que se conhece. E aí eu tenho a grana, invisto, você vai ser meu sócio. Se você não estiver no contrato social como sócio, e nós fizemos essa parceria de boca, você vai ser meu sócio? Legalmente não. Tá, beleza. Agora vamos lá. Se você entra como sócio, você acha justo eu que investi lá, vamos imaginar aí, hoje vai montar uma oficina de moto aí de 100 mil para lá, 100, 120 mil. Uma oficina com pecinha e pronto. Eu investi 120 mil reais. Você não investiu nada, você está investindo um serviço. Tá, tem um contrato social e entra como sócio de serviço, eu já disse que isso por lei é proibido, isso não funciona, tá? Se eu investir na empresa sozinha para montar uma oficina, você como sócio de serviço, errado novamente, isso não existe. Você como sócio de serviço, depois, não deu certo a sociedade, tô saindo, quero metade da empresa. A gente viu isso acontecer com amigos nossos. Sim. Esse quero metade da empresa, se esse sócio aqui, se a Rose aqui provar que você não investiu 1 centavo no capital social, você perde. Isso mesmo estando no contrato social como sócio. Como sócio fictício lá, mas se for provado que você não pagou nada para a constituição dessa empresa, você tá fora. É óbvio que vai vir um processo aí e tudo mais. Só que o que acontece? Para constituir uma sociedade hoje, a importância é o capital social. Esse capital social é o que? É dinheiro, investimento, compartilhamento de investimento. Você não compartilhou investimento. Você compartilhou serviço, mas isso não é válido para a lei. Nós tivemos um caso desse com um amigo nosso, lembra? Sim, tem, lembro. Que ele investiu na oficina, pôs todo o equipamento dele na oficina, tudo. Rampa, quadro, ferramentas, tudo. E quando terminou a sociedade, ele pegou uma pessoa para ajudar ele na parte financeira de atendimento. E quando terminou, ele me falou, pô, Alex, a pessoa quer metade de tudo. E ele deu. Mas ele poderia não estar. Entendeu? Que de repente ele não tinha esse conhecimento, não, talvez não, e talvez não quisesse brigar, porque foi uma parceria que ele fez ali, e ele quis honrar com o compromisso dele, né, com a palavra dele. Mas hoje tem muitos sócios que agem na maracutaia. Errado. Mas assim, o certo é os pingos nos is, né? Então, se você vai constituir uma sociedade, aquele sócio, seja de serviço, ele tem que investir dinheiro também. Não é porque ele sabe fazer o trabalho, a empresa precisa dele porque ele sabe fazer o trabalho, beleza, mas ele tem que entrar com uma grana. Porque senão vai ficar aquele negócio. Eu investi, ele não investiu nada. A pessoa que investe, ela quer o dinheiro imediatamente, é o retorno. Ela não tem, geralmente as pessoas não têm um tempo ali, não, peraí, isso vai levar um tempo para me dar um retorno. Entendeu? Não é assim que funciona. Vamos imaginar que uma franquia. Você compra uma franquia hoje, um payback de uma franquia vem de 7 a 24, 36 meses, o retorno dessa grana. Agora o cara investe ali numa oficina, ele já quer. Aí, o cara que não investiu nada, entendeu?
às vezes pensa, eu investi a grana, você não investiu nada. Eu não vou trabalhar. Eu vou quando eu quero. Entendeu? Porque Ou eu não sou responsável por trabalho nenhum na empresa. Eu só investi a grana. Montei um negócio para você trabalhar. acontece bastante. Isso. O que acontece? Você fica sentindo como se... Nossa, mas ela não vem. Ela não vem trabalhar. Tá errado isso. Tivemos esse caso também aí, com um amigo nosso também. Saiu da concessionária, montou com um amigo da concessionária, só que o amigo da concessionária não era mecânico, ele tinha o dinheiro, mas não era mecânico. O que aconteceu? Ele passava isso pra gente, né? Pô, eu tô sufocado aqui, tô cheio de trabalho, o cara nem aqui vem. Ele vem aqui de vez em quando só pra olhar e vai embora. Ou seja, ele só queria receber o dele e ir embora. Ele entrou com dinheiro e a pessoa na época concordou em entrar com a mão de obra sem o dinheiro e pronto. Ser sócio não é garantia de ter que prestar trabalho. Você pode ser sócio de várias empresas sem ter que trabalhar em nenhuma. Então, Rose, é correto afirmar que numa parceria dessa, numa sociedade dessa, é correto afirmar que existe riscos para os dois lados, tanto para quem investe quanto para quem não investe. Sim, para quem investe, por exemplo, se eu estou investindo num negócio, você que vai trabalhar. Você vai trabalhar, você vai receber o prolabore. Porque vamos imaginar que você está ali dentro do contrato social. Se amanhã ou depois você abandonar o barco, não quero mais sociedade, não faz mais... Essa sociedade não faz sentido para mim. Eu perdi todo o meu investimento. Investimento em sociedade é compartilhamento financeiro, compartilhamento de resultados, sendo ele positivo ou negativo. Numa sociedade em que só eu, por exemplo, aqui, investi a grana e você entrou com o serviço, quem vai ficar no prejuízo? Eu ou você? Então, nesse caso, você está explicando um dos riscos de quem investe ficar com prejuízo. Se eu estou investindo a grana e você só entra com mão de obra, se amanhã ou depois você fala, não, eu não quero mais, qual que é a segurança que eu tenho? Nenhuma. Eu perdi o meu dinheiro. Entendeu? E por isso que a pessoa que entra, por isso que é vedado o serviço. A pessoa que entra com sociedade através de serviço, ela tem que pôr a mão no bolso também. Ela vai trabalhar, o outro não. Essa pessoa que vai trabalhar e também investiu, ela tem direito a receber o prolabore, o salário ali de mercado que é pago naquela categoria. Justo isso. Sim. Entendeu? E quando é que ela vai ter o dinheiro do investimento dela de volta? Quando aquela empresa encontrar ali um ponto de equilíbrio e pagar todas as suas despesas e começar a sobrar dividendos. Fazer ali um caixa, um capital de giro, uma reserva. Agora sim começou a sobrar. Aí você tem o retorno daquele investimento que você fez lá atrás para a constituição daquela empresa. É assim que funciona de boa, mas o que a gente vê é que boa parte das pessoas já querem montar um negócio e já querem o retorno imediato. E não funciona desse jeito, entendeu? As pessoas querem abrir sociedades prestando serviço. Hoje, existe uma possibilidade para você que está ouvindo. Se você tem aí um cara que você sabe, não, esse cara sabe trabalhar. Porque a gente sabe que está faltando mecânico no mercado. Se hoje você tem uma mão de obra, igual, tô vendo você aí dando bobeira. Vou te chamar para fazer uma sociedade. Eu vou investir. Nesse caso, eu coloco você como funcionário. E a gente faz um contrato anterior à sociedade. Ou seja, ele antecede aquela futura possibilidade de sociedade. Esse contrato se chama de vesting. Vesting. Ele é uma adaptação do direito americano que é permitido no Brasil, porque existe um artigo lá no Código Civil que é permitido contratos atípicos. Não lembro agora qual artigo, mas é permitido. Então, o vesting, ele pode ser uma ferramenta utilizada anterior a essa suposta parceria de verdade. Você faz ali um acordo com a pessoa, vou montar um negócio, o negócio é meu aqui, se você quiser ser meu sócio, você vai ser meu sócio, beleza. Mas antes disso, a gente vai ter um contrato, porque você tem, como se fosse um contrato de experiência. Você Entendi. tem um período para entender se aquela pessoa vai entregar o serviço, não vai abandonar o barco, não vai estressar, não vai ser bipolar, sabe? Vai ter responsabilidade com o negócio, você vai ter esse período. E ali depois que vence esse contrato,
você pode, de acordo com a parceria que vocês fizerem, que isso vai estar tudo em contrato, você pode dar ali 10%, 20%, 30%, 50%. Quando é que essa pessoa vai investir financeiramente? Ela investiu até o presente momento? Não. Nada. Nada. Ela vai investir quando essa empresa já estiver dando lucro. Esse lucro que essa empresa estiver dando, o que cabe àquele sócio O que cabe àquele sócio vai ficar com o outro sócio vai apenas. ficar para Até quitar, para quitar a quitar entrada a parte dele. dele, Isso. a parte dele na sociedade. Exatamente. Entendi. Exatamente. É muito interessante isso aí. Então, assim, Bacana, né? a possibilidade É uma possibilidade bacana de fazer da forma correta, né? da forma correta, para você não ter problema, não ter. Isso. É. Aí nesse caso, Rose, então eu estou entendendo que nesse caso o investidor ele não corre o risco do cara falar que não quer mais e deixar ele na mão. Ele não E é dono querer de nada e metade. querer metade. Ele não é dono de nada. Tá vendo, gente? Ele é uma pessoa que entrou com mão de obra. Se é vedado, por mais que, se amanhã ou depois a gente tem uma parceria dessa e você larga tudo e fala, vamos embora, mas eu quero a metade, aí qual é a obrigação de confirmar o pagamento, ou seja, que eu paguei é sua. Você tem que, se eu acionar a justiça, falar, o Alex quer metade, mas ele não tem dono nada, ele não investiu. É fictício ele aqui no contrato. Ele ia trabalhar com serviço, aí ele monta uma bela petição, um bom advogado, que a pessoa que tem dinheiro vai ter condições de pagar, e você vai perder, porque a obrigação de comprovar o pagamento é tua. Exato, Entendeu? E você não entendi. vai ter o pagamento para comprovar que colocou dinheiro naquela empresa, já era. Então você perde ali. Mas dá processo, dá trabalho, né? Mas sabe uma coisa que eu vejo hoje acontecendo? Várias e várias pessoas fazendo contratos de boca, de gaveta, e assim, mecânicos que querem um lugar para trabalhar, e tem ali uma oficina, né, que às vezes se sujeita até mesmo a aceitar, porque a escassez de mão de obra é grande. É bastante. E ali dá 80%, 60%, eu já vi até 100% de toda a mão de obra produzida pela Olha, empresa. gente, para vocês verem. A pessoa pega ali, por falta do profissional, a 100%, sem ele investir nada, né? Nem um centavo. Sem comprar uma chave de fenda, sem comprar uma chave de boca, nada. As pessoas fazem esse tipo de acordo comercial ali, esse tipo de contratinho de gaveta ali, de 60%, 80%, 100% de toda a mão de obra, né? Porque sabe que não tem, às vezes, mão de obra no mercado, mas às vezes não é nem mão de obra boa, assim. Tem muito CNPJ em mãos de funcionários, de prestadores de serviço ruim, porque tem medo de mandar embora, né? Tem medo de ficar sem. Nossa, é o que tem. A gente vê muito isso. Então, Rose, você aí que está assistindo a gente, agora nós aprendemos que é possível, através do contrato de vesting, né? É possível fazer da forma correta, quando um não tem capital para investir e quando o outro tem. Então, tem como haver uma segurança para o investidor, sem ele arriscar o cara sair e querer metade de tudo. Exatamente. Através do contrato de veste que antecede a suposta sociedade que vai ser firmada. Obviamente que essa suposta sociedade, ela só vai ser concretizada com a alteração do contrato social. Né? Não adianta você simplesmente fazer um contratinho e não averbar lá na junta comercial da cidade, por exemplo, entendeu? Entendi. Tem que ter essa averbação, tem que ter essa mudança no contrato social de verdade, porque senão aquele cara não é dono de nada. Entendi. E você também tem aquele período de experiência ali para conhecer se realmente aquele cara é bom. Para ver se vale ambos a vão pena. se adaptar, né? Isso, se vale a pena. Se vai fluir. Agora, o que eu estava falando, voltando ao raciocínio, é que hoje a gente vê muita gente sendo sociedade sem investir nada. Muito mecânico que ganha um lugar para trabalhar sem colocar R$1 e ainda fala que ganha pouco, que tá ruim para ele. E outra coisa que acontece também, não sei se você vai concordar comigo, mas grande parte dos... Até me desculpe quem a carapuça servir, mas é a real. Grande parte dos investidores que tem dinheiro, que monta o negócio, ele não tá nem aí com a mão de obra. Ele faz acordo de 100% e taca a tua mão de obra lá embaixo para você ralar que nem um peão mesmo, que nem doido. E aí... Isso é triste, viu? É o que acontece.
O cara tipo assim, não, ele é 100% dele, então vamos tacar serviço pra dentro. Isso, e aí joga o preço lá embaixo da mão de obra para ele poder vender mais peças. Pra ele vender. E você que se vire, você se mata para fazer um salário baixo. Salário baixo. O que a gente tem visto acontecer no mercado? Na maioria desse tipo de empresa, que não tem ali uma valorização desse profissional, né? Enxergam ele como um peãozão. Vamos falar. Subprofissão, peãozão. Não para a gente nesse lugar. Não, a rotatividade é grande. Essas empresas têm, às vezes, mão de obra que não é tão qualificada. Cliente não gosta disso. Cliente chega e fala, eu quero fulano de tal, não tá mais aqui. Ah, mas onde que ele tá? Vai tá atrás do cara. Aí por isso que Acontece bastante. Por isso que a gente tá vendo hoje, assim, muitas oficinas ganharam mercado por causa de pessoas com esse pensamento. Tipo assim, eu vou fazer um acordo aqui com o cara, aí taca serviço nele, vou montar uma escraviza. oficina. Vou pôr uma oficina básica ali pro cara. E é o seguinte, eu vou vender minhas peças e vou ganhar mercado porque eu vou ter uma mão de obra bem barata. E aí o cara, ele não tem dinheiro para investir, ele não tem dinheiro para montar uma oficina para ele aceita. Só que ele não se liga que a mão de obra de tudo é lá embaixo. Então, para ele fazer R$1.000, ele tem que trabalhar feito louco. Exato. Não é isso, Rose? Exatamente. Aí ele se mata de trabalhar e depois não aguenta. Então, não adianta. Você vai abrir um negócio, se você tem uma mão de obra que é especialista, que o cara manja e você quer ele como sócio, é bom que você valorize esse potencial que ele tem, porque a empresa só tende a crescer e unificar ali a sociedade. Sociedade não é um bicho de 7 cabeças. Não. Ela dá ruim quando tem coisa errada envolvida. Né? Quando não tem ali um contrato bem elaborado, né? Uma coisa bem assertiva. Bem explicadinho, nos mínimos detalhes. Não tem os pingos nos is, né? Direitos e deveres de cada um. De cada sócio. E isso tem que ser constituído no contrato. Por exemplo, Exatamente. Se eu estou investindo e eu não vou trabalhar, não tem problema nenhum. Você não tem que achar ruim comigo porque eu não vou trabalhar. Eu pus a grana toda. Exato. Eu não vou receber, prolabore. Se aquela empresa der prejuízo, eu sou responsável também. Agora, quando aquela empresa estiver lucrando, você não tem direito de receber mais lucro porque você trabalha e eu não. Pelo contrário, eu tenho direito de receber tanto quanto você, né? Que no caso aí, suposição, é sócio também. Então, muitas vezes, a gente vê sociedades indo por água abaixo por causa de picuinha, sabe? Gente mimizenta, gente que, tipo, não quer pagar um bom advogado para formalizar um contrato de sociedade, sabe? Acha que é prejuízo. Não, vou gastar com isso? Tem gente que acha que assim, vou gastar com isso, mas gasta rios de dinheiro com prejuízo depois, com outras coisas, com a dissolução da sociedade. Você acha que, por exemplo, a pessoa que tem um empregado hoje bom aí, na minha opinião, né? Ela deveria deixar esse cara como empregado? Qual é a sua opinião disso? Deixa ele como empregado para outra pessoa vir falar, fulano, tem uma oferta melhor para você. Ou você chama esse cara para, quer ser meu sócio? O que você acha disso? A gente tem conversado algumas vezes sobre isso, né? Eu e a Rose e Kelly, a gente tem conversado sobre isso porque isso surge em alguns alunos da Rose, em algumas empresas, essa dificuldade, né? O que eu faço? Eles perguntam às vezes para você, né? Eu vou te dar a minha opinião. Hoje, se você tem um cara bom, um cara ponta firme, um cara que veste a camisa, é complicado você deixar ele como funcionário porque alguém vai aliciar ele. Cedo ou tarde alguém vai aliciar, vai acontecer. Então assim, se é bom para você, faz uma parceria, né, Rose? Sim, eu concordo. Faz uma parceria que seja bom para ambos. Para ambos. Entendeu? Isso seria, ao meu ver, seria algo bom, porque o mecânico em questão, ele vai começar a olhar para a empresa como dele também. Sabe Então, quem faz isso? Mudando assim, só te dando um exemplo, um exemplo que muita gente conhece, Pablo Marçal. Pablo Marçal tem vários talentos que ele descobriu e que ele falou, não, vem pra empresa, vem ser sócio, porque é dono da empresa. Exato, e aí ele reteve talentos do lado dele em vários setores. Sim, ele pegou ali o intelectual, o intelecto, e puxou junto para ele. E essas pessoas, no caso da parceria, elas se sentem donos. Então, quando você é dono, você cuida de uma forma mais especial de quando você é funcionário. E nesse caso, no caso de uma sociedade,
como eu disse, vai compartilhar tudo que aquela sociedade produzir ou não produzir. Se ela produzir dívida, vai ter que pagar também. É Isso. responsabilidade de ambos. Mas, do meu ponto de vista, ainda é algo interessante para aquelas pessoas que, tipo, sempre ficam na mão de obra, sabe? Para as pessoas, os investidores, os donos dos comércios, donos das empresas, que não conhecem do assunto, né? Que às vezes a pessoa ela é dona de uma loja de peças e oficina, mas ela não entende nada de oficina, como já tivemos Tem. amigos assim. Uhum. E você fica totalmente perdido, porque você vai ter que acreditar no que o mecânico está falando. É. E às vezes o que ele está falando não condiz, mas às vezes ele é mau caráter, não está falando direito ou não sabe, você também não tem conhecimento para ajudar ele em nada. Não, aí eu vou te falar uma coisa, vamos olhar para o lado administrativo aqui. Se eu tenho uma parceria que eu não sei nada de mecânica, aí fui lá e montei uma parceria contigo. Você tá falando que é A e B, eu vou acreditar em você, beleza, tá? Não, Mas você tem que mostrar serviço. sim, eu O quis seu dizer... serviço ficar voltando, retornando, eu tô vendo que você não tá manjando do que você sabe fazer. Exatamente. Tá entendendo? Então, tem muito nego aí, vamos falar assim, que vem com a lábia. Eu sei fazer. Bom de lábia. Eu sou bonzão. Eu entendo de tudo. Mas na hora do vamos ver, Eu trabalhei em tal lugar, fiz isso, trabalhei com fulano de tal, ciclano, beltrano. Na hora que você coloca ele ali com a rampa e uma bancada e um quadro de ferramenta na mão dele, contrato de vesting. Faça isso. faça isso, É, segurança. nada de ficar fazendo sociedade, dando aí metade da sua empresa, sem que essa pessoa tenha responsabilidade e você tenha uma experiência com essa pessoa. Porque se aquela pessoa não cumprir com o acordo, ela não tem direito de entrar na sociedade. O contrato de vesting é justamente para isso. Dá uma segurança, Entendeu? né? Isso. E agora, voltando, a gente tem aí a MEI, o ME, a EPP, né, que estão ali dentro das limitadas, né? Só muda ali o valor de faturamento dessas empresas. E nós chegamos até a EPP, com o faturamento das remotos. A gente saiu lá de R$3.000 de cartão para passar aí a marca de mais de quase 1 milhão de faturamento, né? Na oficina. E a gente nem imaginava, né? Lá atrás, quando a gente abriu como MEI, a gente sequer imaginava um faturamento desse. A gente achava que isso estava muito longe de ser alcançado. Quase impossível. E hoje você vê as empresas que têm mão de obra, que está no mercado, que inicia numa empresa com 2 pessoas, ela fatura brincando ali 30, 40 mil reais. Sim. Né? 2 pessoas no máximo. A gente sabe disso. Então, 30, 40 mil reais já é quase 500 mil no ano. Quase, né? Então, assim, veja bem. A gente está ali vendo que esse mercado, ele é um mercado que sempre está em ascensão. Sim. Sempre vai ter... a gente, por mais que a gente esteja vendo que as pessoas não estão buscando tanto conhecimento quanto antes, né? Isso vai diferenciando algumas oficinas, vai seletizando clientes, vai Exatamente. seletizando pessoas, né? No sentido de trabalho. E a gente cai nessa questão aí do funcionário que acha que a empresa não vive sem ele. Tem muito funcionário que acha que a empresa não vive sem ele. Acha porque eles analisam, né? O funcionário ele sempre tem um hábito de olhar e analisar apenas o lucro, né? Apenas a parte boa, o que está entrando, o que está sendo recebido. Ele nem sempre consegue enxergar a dificuldade, o prejuízo, né, Rose? O descarte de um monte de coisa que ele não tomou conta, material, gasto excessivo de um monte de coisa, ele não enxerga isso como o empresário, né? Como despesa. Então é diferente. O funcionário só vê o lucro, Ele só vê o lucro. ele não vê o que está saindo, ele só vê o que está entrando. Ele está vendo serviço, ele fazendo serviço, nossa, tá bombando isso aqui. Mas ele não vê nenhuma despesa saindo, porque não é ele que paga as contas. Ele faz só apenas o serviço. E aí, muitas vezes, ele fica ali achando que tá ganhando pouco. Pô, chega no teu patrão, troca uma ideia, conversa. Às vezes é uma mão de obra que pode ser retida no serviço, porque é uma mão de obra boa. Teu patrão vai te dar alguma possibilidade ali de crescimento na empresa. E empresas que têm programas de crescimento
profissional são as que mais dão certo. São as que mais dão certo. Sabe? Meritocracia que chama. Meritocracia. Essas empresas que têm esse tipo de possibilidade é as que mais têm talentos. Sabe? Sim, porque... Tem chance de crescimento. Isso, então existe um desejo de crescer. Havendo desejo de crescer, as pessoas buscam, as pessoas correm atrás. Só que tem muitas empresas que limitam, né, o funcionário. Isso aí acabou. E às vezes ele tem um talento ali e ele não consegue, a empresa não consegue nem tentar fazer uma parceria com o cara. Hoje eu acho que E acaba perdendo, né? Acaba perdendo esse talento. Funcionário, Acaba perdendo esse funcionário bom que poderia ser um braço direito da empresa, justamente pela empresa achar que, pô, eu vou dar essa parte do lucro pro cara que não investiu nada. Só que aí o cara vai embora, ele leva a metade dos teus clientes, abre outra empresa e vira outra concorrência ou vai trabalhar pro teu concorrente, né? Então, quando se tem um cara bom, que hoje é muito difícil, tá escasso, cara bom, responsável, é bacana, é interessante que haja uma parceria, né? Sim, super concordo. Uma parceria justa, né? Todas as vezes que a gente, falando um assunto aqui, para você recordar, todas as vezes que a gente teve ali um bom profissional do nosso lado, todas as vezes que a gente passava uma responsabilidade a mais para ver até o quando aquela pessoa ia suportar isso, porque não era nada demais. Nada demais. Porque sempre andamos muito rígido com as regras trabalhistas. Mas quando você tava ali, abre para mim. Ô fulano, eu vou precisar fazer isso. Você pode ficar com a chave e abrir e fechar. A pessoa já se esquivava. E como é que você vai chamar um cara desse para ser sócio? Exatamente. Aconteceu isso algumas vezes. O cara então, não veste a camisa. Às vezes é um funcionário bom, porém a hora que você passa um pouco a mais para ele para testá-lo, Eu não ganho para isso. eu não ganho para isso, eu não vou fazer isso. Tem muito, né, que faz, E não aí- ganho para isso. E Então, aí tá perdendo a oportunidade. Entendeu? Tá perdendo a oportunidade. Não só pela empresa. Porque às vezes as pessoas estão vendo, pô, o cara teve. Deram para ele a moral, a confiança de poder abrir e fechar a empresa. Entendeu? Então, subentende-se quem tá vendo lá fora, pô, aquele cara é responsável. Entendeu? Deram essa confiança para ele, só que ele não enxerga isso. Ele só enxerga o seguinte: eu não ganho para isso. Eu não ganho para isso, eu não vou fazer isso. Isso não é função minha. Isso não é função minha. E aí ele perde oportunidades. Ele perde oportunidades, tanto na empresa como em outros lugares, né? Tudo bem, vamos falar aqui que nem todo patrão tem um pensamento que a gente tem Exatamente. desse tipo de pensamento. Tem pessoas que é exploradora Ele mesmo. só quer sugar. Só sugar. Ele quer que se lasque o cara. Mas não era o nosso pensamento. Porque Não. se o cara tivesse... Se ficar com a chave ali, não era nem sempre, foi esporadicamente isso. Ficasse com a chave ali, já era uma possibilidade, gente, seguinte, você é um cara que eu não posso perder, então vem cá. Entendeu? E nós precisávamos, né, de um braço direito. Sim, sim. A gente Sim. precisava, a gente procurou, mas... Na verdade, quando a gente pensou em fazer uma sociedade, não sei se você lembra, quando a gente pensou ali na possibilidade de uma sociedade, infelizmente o nosso amigo veio a falecer. Você lembra? Lembro. Sim. Infelizmente aconteceu porque ele chegou a jogar na mesa, que estava difícil para ele sozinho, que ele precisava de alguém para dividir a função da oficina. Sim, ele não queria um funcionário, ele queria um sócio de serviço ali, que ele também era mecânico. Isso, porque justamente ele falou que queria alguém que cuidasse como se fosse dele. Ele não queria alguém responsável. E esse alguém responsável é muito difícil hoje. Muito difícil. E acabou que, infelizmente, né, ele veio a falecer. Ele veio a falecer. Mas, assim, era um cara que a gente, com toda certeza, ia fazer uma sociedade com ele. Sim. Tranquilamente. Não tenha dúvida. Tranquilamente. Era É que não deu certo porque, na época, ele não queria sair do ponto dele. Ele não queria ir para um ponto novo junto com a gente. Ele queria ficar no ponto dele. Eu não recordo muito, assim, da situação. Sei que... Ele queria ficar naquele ponto pequeno e a gente propôs para ele ir para um ponto maior e montar um negócio bem feito. Porque era 2 mãos de obras boas, né? Então, Isso, ficar exatamente. num lugar pequeno é andar para trás. Não fazia sentido isso. Então, ele não quis. Então, foi exatamente isso que aconteceu na época. E você já teve... Quando você saiu do emprego, você trabalhou um dia numa oficina.
Um dia. Um dia. Você trabalhou meio período, acho, não foi? O dia Foi todo? das 8 até meio-dia. Isso. Você foi pra trabalhar nessa oficina, o cara te ofereceu um salário super baixo, né? Baixíssimo. Te empurrou logo 2 motores pra você fechar. Foi, acho Se esse cara tivesse sido, no mínimo, inteligente, ele tinha segurado mais um pouquinho Vou você. contar brevemente a história, tá? Esse cara, ele tinha uma loja na Baixada e ele trabalhava sozinho. E ele até tinha bom movimento, mas ele trabalhava sozinho e a esposa na administração, mas na oficina ele trabalhava sozinho. Ele vivia sobrecarregado. E aí, quando eu saí da concessionária, um amigo em comum me indicou para ele. E aí explicou, o rapaz ele é mecânico, ele não é curioso. E chegando na empresa, ele já me colocou vários motor para abrir, já me colocou um monte de trabalho complexo, entendeu? Para fazer. Só que o que ele propôs para mim? Ele queria na época, isso daí em 2011, ele queria me pagar R$ 1.000 de salário. R$ 1.000 de salário seco. E aí eu falei para minha esposa, não sem tem registro, como. sem nada. Não, ele falou que registrava, Registrava? mas almoço, transporte, Nossa. na época, entendeu? Porque eu ia estar longe de casa, não daria para mim em casa almoçar. Lógico que eu poderia levar, mas, pô, hoje eu poderia ser o braço direito dele, Poderia. entendeu? Ele tá de mais idade. Ainda bem que ele não te aceitou, né? Exatamente. Ainda bem que você não aceitou essas condições. Mas você entende? Ele não, você não aceitou. Isso. O empresário, às vezes, ele tá sufocado por não ter a mão de obra, por não ter a qualificação, e quando aparece, ele também não quer valorizar. Ainda bem que você não aceitou, né? Ele quer explorar, né? Ele quis explorar, porque ele estava querendo pagar abaixo do mercado por um profissional que foi indicado para ele que era qualificado. Entendeu? Então eu falei, meu... Você não recebeu nem o meio período com um monte de motor que você fechou lá? Não, não. Não quis nem receber. Não, não. E ainda ele lamentou pro nosso amigo em comum. Ele lamentou, pô, esse era o rapaz que eu precisava do meu lado. É. Aí eu falei pro nosso amigo em comum, pô, ele precisava, mas só para ajudar ele? Só no bolso dele? E no meu nada? Aí fica difícil, né? Não, tudo bem que você não era sócio. Então Não. ele tinha que te oferecer um salário melhorzinho, que seja o que Sim. você ganhava. Sim, pelo menos... O que você ganhava. Ele tinha muito trabalho, estava sozinho. Então ele poderia ter uma mão de obra para fazer ele rentabilizar bem mais. Uhum. Entendeu? Mas ele não poderia oferecer um salário tão abaixo do mercado. Ele não teve visão, né? Ele não teve visão e ele continuou sem, e se não me engano até hoje ele está sem um braço direito. Olha, e vou aproveitando isso, que foi um acontecido, e que bom que você não aceitou. Que bom que eu não aceitei. Quando você aí do outro lado tem uma mão de obra das galáxias, que você sabe que você quer o teu braço direito, não deixa essa mão de obra embora à toa, por causa de salários. Ah, não tem condição de pagar mais. Aumenta a mão de obra. Não tem que ter medo de cobrar do seu cliente. Você tem que ter medo de ficar sem mão de obra. Porque se você repassa para o cliente pagar, o cliente vai pagar, ele que precisa do serviço. Agora, o pior é você ficar sem o profissional do teu lado e sobrecarregar o teu negócio, não entregar os serviços. Vira uma bagunça, né? Se você tem uma mão de obra, você produz X. Se você tem 2, você produz Y. Exatamente. É questão de matemática. Então, não tenha medo de repassar isso para frente. Não tenha medo de repassar esse custo para o cliente, para você manter mão de obra no teu negócio. Ou uma parceria, conforme a gente ou falou. Ou uma parceria, antecedendo aí um contrato de veste, né? Isso. E nessa parceria, eu até converso sempre com a Rose no quesito de que o óbvio tem que ser dito, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, quando se monta uma parceria, você tem que deixar evidenciado todos os lados e ser falado. Então, por exemplo, a parceria... Isso aí vai em contrato. Isso. Eu vou te oferecer, um exemplo, 50% do que você faz, mas 50% do prejuízo também vai ser seu. Porque se é dono do negócio, é responsabilidade Isso. E se você achar que ele tem que participar de mais alguma despesa, isso tudo tem que ser dito para ele e tem que estar descrito no contrato, né, Rose? Sabe o que eu acho? Eu acho que nós estamos vivendo assim, vendo várias parcerias de forma errada,
de qualquer jeito por falta de informação das pessoas. Ou, muitas vezes, a pessoa está querendo apenas um emprego. Ela quer só tirar o ganha-pão dela. Ela não quer dor de cabeça, trabalho, não pensa em crescimento. Não tem essa visão, Sim. essa mentalidade de Você está crescimento. querendo dizer que às vezes a pessoa ela está confortável na estabilidade que ela tem, para ela tá ótimo. Ela vai ficar ali a vida toda. Vai ficar, tá bom. Sim. Mas para você ser dono de um negócio, do empreendimento, você tem que ter um pouquinho mais de audácia, correr risco. Empreender é correr risco. Sim, sabe? o tempo todo. Você participa dos lucros e dos prejuízos, se houver. Porque uma empresa do nosso segmento não vai dar prejuízo, a não ser que as matemáticas não tá batendo muito bem. Isso aí é questão de administrativo financeiro que tem que corrigir, mas uma empresa do nosso ramo não dá prejuízo. O que eu falo no caso da despesa, do prejuízo, que eu falo é retorno, né? Às vezes o cara faz uma parceria com o mecânico e ele tem que entender que se o trabalho der retorno, ele vai ter que refazer sem ganhar. Isso aí é coisa de contrato. Sim, mas o óbvio tem que ser dito, porque às vezes o que é óbvio para mim não é para outra pessoa. Da mesma forma... Então tem que ser dito. Da mesma forma que, se eu investir e eu não trabalho na empresa, você não tem que achar ruim. Sim. Entendeu? E você que está trabalhando não tem que achar ruim de eu não ir trabalhar. E, ao mesmo tempo, eu que investi não tenho que achar ruim da empresa ainda não está dando lucro, que não é assim que funciona. Não é da noite para o dia que vai dar lucro, vai dar resultado, você vai ter teu retorno de volta. Né? Então, tem que ter uma coerência ali, um pouquinho de entendimento dessa parte burocrática, né? Porque muitas vezes faz os contratos nas coxas. No caso desse nosso amigo que fez essa parceria com um amigo dele lá da concessionária também, só que o cara só ia lá para receber ou de vez em nunca, só que foi o acordo que eles fizeram. Só que depois ele viu que era uma roubada isso, porque o cara não ajudava em nada. E aí, na época, eu até falei para ele, mas qual foi o acordo? O acordo não foi ele entrar com dinheiro e você com a mão de obra? Não houve o acordo de dele te ajudar, dele trabalhar junto com você. Então ele entrou com dinheiro, continuou com o emprego dele na concessionária. E você ia trabalhar. E você ia trabalhar. Foi o que você propôs para ele. Então, às vezes, no momento de desespero ali, ou no momento de não saber para que lado vai, você acha essa solução e não pensa direito, né? Eu me lembro que nesse Depois caso... se arrepende. Se arrepende. Mas eu me lembro que nesse caso aí, você vai lembrar. Ele dizia assim, eu tô aqui trabalhando, o cara tá viajando. Aconteceu isso. E daí se o cara tá viajando? O cara montou um negócio. Tá achando que o cara vai montar um negócio pra você ganhar dinheiro? Exatamente. Não, então, mas não é isso. É que foi o acordado. Não, sim, mas eu vou montar um negócio só pra você ganhar dinheiro? Não, peraí, eu pus o dinheiro ali. O risco é todo meu de perder a grana. Perder a grana toda. Agora o cara, eu lembro disso, o cara tava viajando e achava ruim, né? Desse cara tá viajando. Sim, porque ele tava se matando de trabalhar. Só que ele não pensou na hora de fazer a parceria. Não pensou que teria muito trabalho e não teria pessoas para ajudar. Isso aí. Bom, Alex, assim, para finalizar esse assunto de sociedade, vai fazer sociedade com alguém, retenha talentos para a sua empresa, retenha, faça aí, estude um pouquinho mais sobre o contrato de vesting, que antecede aí uma possibilidade de uma participação na sociedade, para que você não tenha essa dissipada aí mão de obras, né? Concorrências no mercado afora, indo embora. Né? Não só a concorrência é natural, sempre vai haver, mas que você não perca o seu braço direito, né? Que você não perca ali uma ajuda que você, entre aspas, vai ter no trabalho, né? Porque é necessário e é fundamental. Sozinho é muito difícil. Sim, né? Sim. Isso aí. Muito bem, até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.